capítulo 14 do livro do Êxodo. Por gentileza, enquanto você encontra este versículo bíblico, quero agradecer a Deus, ao pastor desta igreja, pastor Demeval. Prazer conhecê-lo, viu, pastor? Que Deus continue abençoando esse trabalho, toda a sua família, todos os irmãos. E agradeço ao amigo João, que Deus me presenteou, que foi o intermédio para nós estarmos aqui. Querido, sou ali do estado de São Paulo, congrego ali na Assembleia de Deus do Brás, temos como pastor o pastor Samuel Ferreira, somos casados, temos 4 filhos e estamos aqui falando de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem for orar aí, ore por minha casa, por meu ministério, porque sou carente da oração dos irmãos. Quem achou, diga glória a Deus. Capítulo 14 do livro do Êxodo, versículo 1, 2 e 3, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentareis o campo junto ao mar. Versículo 3: Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Versículo 4, para a gente encerrar: E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Meus irmãos, esse texto bíblico que eu li com vocês é uma passagem bem conhecida das Escrituras Sagradas e uma passagem que já virou filme, já virou série, já virou novela, já virou livro. Eu acredito que já influenciou várias gerações, já foi pregada por vários pregadores, já foi tema de campanha, e alguns até dizem que hoje existe uma dificuldade em se pregar esse texto bíblico sagrado. Uma vez eu, numa discussão teológica, conversando com um amigo, um pastor de igreja, ele falou para mim que o pregador que prega sobre o livro do Êxodo é porque é um pregador que não tem mensagem. Aí eu falei para ele que quando nós se cansamos de ouvir qualquer parte da Bíblia, nós estamos com um pé no inferno. E se a gente não recuar, a gente entra com os dois, porque a palavra de Deus, ela não cansa, todos os dias ela se renova. E quando eu estava estudando esse texto bíblico sagrado, eu comecei a meditar em algumas coisas que são especiais. Ora, esse texto que eu li com vocês, nós sabemos que vai fazer menção e é a resposta da oração de Deus para um povo. Só que para mim chegar nesse texto, eu preciso voltar alguns anos atrás. Isso tudo começou pelo menos 500 anos antes desse texto aqui acontecer. Começou lá dentro da casa de Jacó. Ora, pastor, como que começou? Começou com um menino que teve um sonho, reuniu a sua família, contou para a sua família seu sonho, e quando ele conta para a sua família seu sonho, os seus irmãos não conseguem entender o projeto de Deus sobre a vida daquele jovem, e a inveja toma conta daqueles homens, e aqueles homens intentam em seu coração matar. Nós sabemos que esse jovem se chama José. E José, ele foi... Eu vi muitas pessoas pregando, falando sobre José, e dizendo que o erro de José foi contar seus sonhos aos seus irmãos. E eu fiquei pensando isso comigo: se eu não posso contar meu sonho para o meu irmão, eu vou poder contar para quem mais? Se eu não posso contar um projeto meu para um irmão de igreja, eu vou poder contar para quem mais? Então nós não podemos pegar o inocente por culpado e o culpado por inocente. O erro não estava em José confiar nos seus irmãos. O problema estava nos irmãos de José, que estavam com o fruto da carne, ou melhor, com a obra da carne viva dentro do seu coração.
Então pegaram esse menino, jogaram ele dentro de uma cisterna, venderam esse menino foi para dentro do Egito. Alguns dizem que ele perdeu uma túnica, só que as escrituras sagradas dizem que ele perdeu duas, porque ele perdeu uma que o seu pai lhe deu de várias cores, e ele perdeu outra na mão da mulher de Potifar, por causa de uma calúnia. José foi para o presídio. José passa 20 anos distante da sua família, e ali, quando ele está 20 anos distante da sua família, nós vamos ver a mão de Deus operar. E Deus opera de forma extraordinária. Por que, pastor? De forma extraordinária, porque nós vamos ver, quando Deus querer operar na vida de alguém, a terra que mana leite, a terra que mana mel, ela vai secar o leite, vai secar o mel, porque alguém que tem uma promessa tem que ver a mão de Deus lhe honrar. É lógico que nós, avaliando a casa desse homem por nome de Jacó e a família por nome de José, eu comecei a entender que aquela casa era uma casa missionária. Deus tinha escolhido aquela família para serem aqueles cujo Israel ia ser batizado pelos seus nomes. Ora, então, mas o problema é que a casa de Jacó estava vivendo um problema espiritual. Ora, como eu comecei dizendo, os irmãos de José estavam tomados por ciúme, por inveja, não estavam conseguindo suportar ver a mão de Deus escolher alguém para exaltar. E eu, conversando com Deus, eu falei assim: Senhor, por que quando o Senhor chamou José, o Senhor não seguiu o protocolo, que é usar o mais velho, e o Senhor foi para o menor da casa? Aí Deus me falou: meu filho, porque eu uso um princípio bíblico, mas eu uso também um princípio chamado fé. Sabe por que eu dei o sonho para José? Porque os outros dentro daquela casa não tinham cabeça para receber meu sonho, porque meu sonho, ele não pode e não vai ser depositado em qualquer cabeça. E aqui nós entramos naquele porém. Qual que é o porém? Às vezes Deus está até passeando dentro da casa, Deus está passeando dentro do tabernáculo, Deus está passeando no meio das famílias, mas tem gente que está com a mente tão fechada que não consegue receber o que Deus tem para a vida dele. Tem gente que está com o miolo tão travado que não consegue receber a visão que Deus está dando para ele. Mas hoje eu vou abrir um parênteses e entregar uma primeira palavra profética. E que palavra é essa, pastor? Se tem alguém com a mente aberta e o coração aberto para receber, o céu não está limitado para entregar. Se tem alguém que está aqui e veio receber palavra, abre o coração que lá vai profecia. O céu não é limitado ao que o teu parente acha, ao que o teu amigo quer, ao que o teu amigo disse, ao que tua parentela determinou, ao que a sociedade escreveu para você. O céu não é limitado às estatísticas desta terra. Pastor, o que é que o céu é limitado? Ele é limitado à sua fé. E se tem alguém com fé aqui nessa noite, recebe essa palavra, porque Deus vai entregar projeto aqui hoje. Não tem como Deus trabalhar em quem antes de Deus fazer já está acreditando na desgraça, acreditando na derrota. Então é por isso que Deus trabalha na vida de José. E ali nós vamos ver que Deus cumpre a promessa na vida de José, e José vai para o Egito. E dentro do Egito, Deus vai trabalhar de uma forma fora do comum e extraordinária. Por que, pastor, que Deus vai trabalhar dessa forma? Porque Deus, quando Ele quer operar, Ele faz de formas que nós não conseguimos entender. Você quer ver por quê? Porque quem olhava o cenário, pensava, quem estava vendo José e Jacó, estava pensando que José está morto. Esse é o cenário em Canaã. E quem vê José no Egito pensa que José não tem família. E quem olha para Jacó pensa que não vale a pena servir a Deus, porque Jacó é alguém que é fiel a Deus, fez seus votos com Deus. Jacó era aquele que é o único dentro da história que lutou com Deus e sobreviveu. E Deus ainda mudou o nome dele, batizou uma nação com o seu nome. Então quem está olhando Jacó agora está pensando que não vale a pena servir. Por quê? Porque Jacó é crente, mas a fome chegou tanto
tanto na casa do ímpio, quanto na casa do crente. Se tem alguém ali que está fora da fiação, vai começar a procurar pecado, porque aconteceu isso, nós sabemos com quem? Com Jó. Quando a crise chegou na casa de Jó, os amigos de Jó começaram: Jó, confessa teu pecado, fala para nós o que está acontecendo. Infelizmente nós vivemos, irmão, uma geração que às vezes entender que existe o tempo da provação para aprovação. Quando um crente está vivendo a dificuldade, ele já começa a dizer que o diabo entrou para trabalhar, ele já começa a dizer que o Satanás tomou conta da vida e da família daquela pessoa. Só que quando eu olho para o cenário da casa de Jacó, olha o cenário, Jacó está olhando para os seus filhos e dizendo: sobe para o Egito para que comamos e não morramos. E quando Jacó está dizendo isso, ele está com medo da morte, porque a fome também chegou na terra que manava leite e manava mel. Mas enquanto o cenário para Jacó era de morte, o cenário para Deus era de restituição. Enquanto quem estava de fora pensava que a desgraça estava entrando na casa de Jacó, Deus estava trabalhando para levar Jacó para o Egito, para curar Jacó de um luto, para derrubar por terra uma mentira e preparar um abraço novamente em sua família. Enquanto parecia que o cenário era de derrota em Canaã, Deus estava trabalhando para honrar a promessa que fez na vida de José. Enquanto talvez alguém estava dizendo: olha lá, a casa do crente também vive derrota, Deus estava trabalhando e dizendo: eu vou unir de novo essa família. As mentiras que se levantaram vai cair por terra. Ai, 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 ai. O que é isso, pastor? Vou liberar uma palavra profética para quem veio receber. Nem sempre quando o Canaã seca é porque é o adversário trabalhando. Não, 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 não. Tem hora que Deus tem que secar Canaã para colocar as coisas no lugar de novo. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma vigília e essa vigília não deu certo. Eu lembro que eu peguei, investi tudo que eu tinha mais um pouco, fiz um cartaz bonito, coloquei divulgação na rádio, mandei passar carro de som, chamei o cantor famoso, o pregador famoso. Eu falei: a vigília vai estrondar, o negócio vai badalar. Preparei uma quadra, coloquei 500 cadeiras, chamei todos os meus amigos. Só que quando deu meia-noite, chegou 40 amigos que eu tinha e já tinha umas 150 pessoas na quadra. Eu não sei aqui, mas em São Paulo, vigília costuma encher das 11 à meia-noite. Da meia-noite até 1h vai chegar a próxima etapa de pessoas. Só que quando deu meia-noite, o som queimou. E quando o som queimou, ali o cantor chegou com a banda. Quando ele chegou, ele me chamou e disse: irmão, não tem como eu cantar sem o som, não tem como eu adorar a Deus. Só que eu quero compartilhar uma coisa com você antes. Eu falei: compartilha. Ele falou: quando eu cheguei aqui, na entrada da vigília, aquele rapaz ali chegou e falou para mim que você era um irresponsável, que você não estava preparado e nem capacitado para fazer as coisas de Deus. Aí eu fiquei olhando e o rapaz era o que se dizia o melhor amigo. Não saía de dentro da minha casa, comia o pirão da minha mãe, dormia de segunda a segunda, andava comigo, era meu companheiro de monte. Sabe o que aconteceu? O povo que estava na vigília, quando viu a vigília esvaziar, quando viu a vigília começar a se acabar, começaram a postar nas redes sociais e dizer: a vigília fracassou, o negócio não deu certo. A vigília que eu projetei para 500 pessoas, quando deu 4 horas da manhã, tinha 25 pessoas nela. O pregador pregou sem microfone, e eu pensando comigo: que vergonha que eu passei. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu saí com 7 mil reais no bolso. Cheguei em casa com 7 moedas de R$1. Minha mãe olhou para mim, meus irmãos que não são crentes olharam para mim e começaram a chorar. Eu não chorei, sustentei a barra, mas eles olharam com pena e disseram: ele vai parar, nunca mais ele vai fazer vigília, agora esse negócio já era. O boato começou a rolar na região, passou vergonha, foi envergonhado, o projeto fracassou. Os amigos que estavam comigo, desses 40, no outro dia todo mundo sumiu. Sabe o que eu fiz? Eu subi ao monte
monte e fui orar. Quando eu cheguei no monte, que eu dobrei meu joelho e comecei a falar com Deus, eu disse: Senhor, por que que o Senhor está me provando? Por que que o Senhor, Deus, fez isso comigo? Por que, Senhor, que o Senhor apertou? Se eu tenho feito de tudo para permanecer fiel. Aí Deus levantou um vaso no monte e disse: quem disse que eu deixei o fruto cair para provar você, rapaz? Você eu conheço. Eu chacoalhei a árvore, foi para cair o fruto podre, foi para afastar de perto o falso amigo, foi para mandar para longe o interesseiro, foi para tirar de perto aquele que não tinha aliança. Você eu conheço, teu coração eu conheço, a tua oração eu conheço. E o que é isso, pastor? É Deus mandando eu dizer para alguém: pode ficar tranquilo, que Canaã secou não foi por causa de você, rapaz. Canaã secou porque Deus queria colocar a casa em ordem. Canaã secou porque Deus queria trazer para o altar quem estava fora do altar. Canaã secou porque Deus queria tirar do propósito quem não estava no propósito. Eu tenho uma palavra profética para quem veio nesta quarta da vitória receber palavra. E qual que é, pastor? A tua Canaã secou não foi para Deus te envergonhar. A tua Canaã secou para Deus trazer para o altar quem estava fora do altar. Tem alguém para receber essa palavra profética? Tem alguém para receber essa direção do céu? Queira Satanás ou não queira, o cenário pode estar desfavorável, mas assim diz a boca de Deus na quarta da vitória, na Igreja Batista Monte Sinai: vai ser no meio desse cenário desfavorável que eu vou honrar minha palavra, que eu vou honrar minha palavra, que eu vou honrar. Uramash Rebacanto comandaga Súria Elai choquei mandagia semanas Olê placanto comandar a subdécia. Não estranha não se no meio do cenário difícil tu cantar o hino da vitória. Não estranha não se com o celeiro vazio tu mandar marcar o culto de ação de graça. Não estranha não se a vizinhança estiver dizendo: fracassou, o projeto faliu, mas do nada Deus deixar todo mundo com cara de O que é cara de pastor? É todo mundo sem entender. E você vai ter que dizer: até aqui a mão do Senhor me sustentou. Tem alguém que veio receber palavra? Oh glória, oh glória. Deus conhece teu coração, Jacó. Deus conhece teu coração, José. Canaã não secou, irmão, por causa de imprudência. Canaã secou porque Deus queria colocar no lugar o que estava fora do lugar, porque Deus queria trazer de volta aquilo que estava perdido. Deus não vive nas minhas limitações. Deus não vive na minha visão humana. Deus não anda conforme o cenário. Deus não anda conforme as condições terrenas. Deus, Ele é aquele que faz o impossível acontecer. Se tem alguém que acredita, abre a boca, exposta o melhor glória, porque Jesus está aqui. Ó Deus trabalhando. Os irmãos eram mentirosos, invejoso, caluniador, gostavam de se deitar com prostitutas. Aí Deus falou: não, tenho que pôr essa casa em ordem. Como é que eu vou fazer? Vou pegar o menor. Pegou o menor, mandou para longe da família, porque se tivesse perto a família atrapalhava o projeto. Tem momento que Deus tem que nos separar, porque se a gente ficar junto, às vezes nós temos que sofrer, temos que chorar, mas não é porque Deus é carrasco, é porque o choro também faz parte do projeto de Deus. José está lá no Egito, chegou a vez de José. José chegou lá sonhador, agora José é profeta. Porque Deus dá o sonho, depois Deus dá a ferramenta para concluir o sonho.
Eu nunca vi Deus chamar ninguém e deixar discapacitado. Não. Deus primeiro dá o sonho e depois Deus vai dar a ferramenta para concretizar o sonho. José chega no Egito sonhador. Agora, quando José está no pior cenário possível, preso, caluniado, esquecido, quem olhasse dizia já era para José, Deus fala, vou virar a chave. E José, dentro da cadeia, começa a receber revelação. Aí dois têm um sonho, e quando vem contar para José, José olha e diz, pronto, eu posso interpretar. E uma coisa que eu carrego em meu coração, irmão, profeta não muda mensagem, profeta não engole rolo, profeta sabe quem lhe chamou e para que ele veio. E eu vou dizer mais, você está preparado para ouvir? O que determina a profundidade do profeta não é revelar nome, RG, CPF, endereço. Pastor, você é contra isso? Não estou aqui criticando. O que faz e o que determina se o camarada é profeta ou não, é ele profetizar e acontecer, ele liberar a palavra e você viver ela. É isso que testifica. José está dentro da cadeia, dois vem entregar, vem perguntar para ele. Ele olhou para um e disse, tu vai morrer. Olhou para o outro e disse, tu vai viver e tu vai voltar lá para a mesa de Faraó, tu vai voltar a ser vivinho a Faraó. Aí ele disse, mas quando tu chega lá, fala para Faraó se lembrar de mim. Irmão, esse negócio de pedir para o homem lembrar da gente é complicado. Eu já parei com isso, para mim não me magoar com as minhas amizades, para mim não me magoar com os meus parentes, com as minhas famílias. Eu me lembro que uma época aí eu passei um processo, eu fui morar na rua, e quando eu estava morando na rua, minha família toda me virou as costas. Mas por quê, pastor? Por causa de um processo que eu tive no mundão. Eu fui traficante, fui ladrão, fui gerente de boca de fumo, cheguei a ter boca de fumo, aí acabei nóia. Então a família virou as costas, e eu batia na porta da minha família, ninguém queria mais me ajudar. E a minha irmã ajudava um rapaz que não era da família, mas não me ajudava. E quando ela ajudava esse rapaz e não me ajudava, meu coração se entristeceu, até que só tinha um lugar para mim olhar, para o céu. E quando eu olhei para o céu, Deus me chamou. Aí eu fui morar em uma igreja de favor, fiquei nessa igreja. Lá dentro tinha uma casa de recuperação. Ali dentro eu comecei a pregar, ali dentro eu comecei a dar ensino bíblico, ali dentro eu comecei a receber profecia, ali dentro eu comecei a entregar profecia. E aí, pastor, aí eu lembro que o tempo passou. Quando o tempo passou, Deus me deu casa, Deus me deu carro, Deus me deu família. E um dia eu estou sentado, e quando eu estou sentado, o céu desceu e falou assim, perdoa eles. Eu falei assim, vou perdoar ninguém não, Senhor, porque eles me abandonaram para morrer. Como é que uma família me abandona para morrer? Aí sabe o que Deus me disse, meu filho? Você não está entendendo, não foi eles que te abandonaram. Se tem alguém para você ficar chateado, tem que ser comigo, porque foi eu que fechei o coração deles. Aí eu perguntei, por que, Senhor, que eu tive que passar por tudo isso? Aí Deus falou, porque eu participava de mesas que você não participava, escutava ligações que você não ouvia, via mensagens que você não via, e todo mundo dizia, é um coitado, se não, a gente não ajudar, não vai para lugar nenhum, se a gente não estender a mão, não vai conseguir nada, vai morrer de favor, é um sem futuro. Então eu fechei todas as portas que você tinha para abrir a minha porta. E hoje, quando alguém olha para o projeto que eu fiz em você, não tem como ninguém encostar o dedo para dividir a glória que é minha. E o que é isso, pastor? É Deus dizendo, eu não divido a minha glória com ninguém. O projeto é meu, a obra é minha, quem começou fui eu, quem vai aperfeiçoar sou eu, quem vai terminar sou eu. E Deus está dizendo para alguém, é tempo de você esquecer as águas que já se passaram. Por quê? Porque fui eu que fechei a porta, fui eu que coloquei no esquecimento, foi eu que tirei do coração. Por quê, pastor? Para que ninguém depois viesse dizer, só está lá porque eu ajudei, só chegou porque eu olhei bem para cá. Assim diz a boca de Deus, para quem chegou aqui para receber palavra, a tua história é minha, e eu não divido ela com ninguém. Se o copeiro falasse de José, o máximo que ele conseguia era um serviço na copa. Então, se Deus precisar tirar 1000 pessoas de perto de você, para não atrapalhar o projeto que ele começou, ele vai tirar. Aperta que vai doer.
Talvez a geração de hoje está pregando que vai ser fácil, que vai ser difícil, que você não vai sofrer, não vai passar prova. Eu vou te dizer, só vai acontecer isso quando Jesus voltar, porque enquanto estiver na terra, a gente vai passar luta, vai passar prova, vai passar dificuldade, mas tem um detalhe: não vai faltar a mão de Deus nos guardando no dia difícil, não vai faltar a mão de Deus. Olhe para cá, doeu José, José chorou, talvez José até pensou, entreguei a profecia, fui profeta na vida dele, e ele se esqueceu de mim. Mas uma coisa é estar esquecido pelo homem, outra coisa é estar esquecido por Deus. Uma coisa é estar esquecido pelos amigos, outra coisa é estar esquecido por aquele que nos fez a promessa. Olhe para cá, irmão, olhe para cá, irmã. Talvez o homem sofra de amnésia, pode ser ele tomar uma pancada na cabeça, com a velhice pode vir o Alzheimer e ele se esquecer das coisas. Talvez pode vir também um fingimento e a cara de pau e dizer que não lembra porque não quis te ajudar. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus não tem como ele sofrer de amnésia, sofrer de Alzheimer. O tempo não traz nada ao esquecimento de Deus, muito pelo contrário. A Bíblia diz que existe, irmão, milhares e milhares e milhares e milhares de estrelas, e as estrelas que nem vida tem, ele chama todas elas pelo nome, e ela se apresenta diante dele e diz: eis-me aqui. Aí você acha que ele vai se esquecer de você, que ele fez com as próprias mãos, que ele soprou o fôlego de vida, que ele colocou o filho dele na cruz. Para quê, pastor? Para comprar com preço de sangue. Ele não vai se esquecer, ele não vai te abandonar. Escuta bem para quem queria parar. Assim diz o Senhor: é tempo de eu avivar novamente o fogo que estava se apagando. É tempo de eu avivar novamente a história que estava se apagando. Irmão, a dor às vezes faz a gente esquecer a promessa, a dor faz a gente querer abandonar o ministério. Você pensa que não aconteceu isso com José? Aconteceu. Aonde que aconteceu isso? Capítulo de número 42, versículo 21. A Bíblia diz que José, ele se esqueceu dos seus irmãos quando teve seu filho chamado Manassés. Mas a Bíblia também vai dizer que José lembrou-se do sonho quando se encontrou com seus irmãos. Ou seja, a dor que José vivia era tanta que nem valia a pena mais lembrar nas promessas que Deus tinha lhe feito. Mas tem momentos, irmão, que a dor nos faz querer abandonar a promessa, mas o céu, ele não abandonou aquilo que ele te prometeu aqui nessa noite. Eu vi tudo em José, só não vi José fazer uma coisa. José esqueceu o sonho, José esqueceu a família, José esqueceu a dor que ele passou. José só não esqueceu uma coisa: de ser fiel, presente ao seu Deus. E por causa disso, José é quem vai agora abençoar sua família de forma rica, de forma sobrenatural. Por quê? Porque Faraó sabe que tem fome no mundo. Quando José encontra sua família de novo, José não vai agir como muitos agem, sabe? Ah, Deus me deu a vitória, eu vou esfregar na cara dele e na cara dela. Já perdeu a bênção aí. Por que que tem muita gente que Deus não abençoa? Porque não liberou perdão, porque não abriu o coração para esquecer o que lhe fizeram. E Deus sabe que se der, você vai usar como penina para fazer inveja para o seu próximo. O segredo da vitória é o segredo de viver como José. Ai, pastor, mas quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Mas escolhido de Deus perdoa, escolhido de Deus libera perdão, escolhido de Deus coloca nas mãos de Deus, entrega e deixa Deus trabalhar. Quando José liberou perdão, a Bíblia diz que Deus trouxe sua família para perto dele. E agora, pastor, agora Faraó vai abençoar toda a família de José. Olha o sonho acontecendo. Vai dar para eles uma terra chamada Gozém. Só que essa terra, por nome de Gozém, é uma terra que no começo vai ser a melhor coisa que acontece, porque eles chegam lá em um número de 70. E agora, nesse texto bíblico que eu li com vocês, eles são um número de 2 milhões. Então essa terra de Gozém vai ser uma terra de crescimento. Eles chegam lá com medo da morte por causa da fome. E essa terra vai ser uma terra que o que eles plantar vai nascer. Eles vão aprender o versículo: lança o teu pão sobre as águas em Gozém. Então a terra de Gozém
também uma terra de providência. E na terra de Gozém que eles receberam, é a terra também que vai ser uma terra de conhecimento, porque na terra de Gozém eles vão gerar experiência. Só que o tempo passou, e essa mesma terra que um dia fez esse povo feliz, é a mesma terra que hoje está fazendo esse povo chorar. Essa mesma terra que um dia fez esse povo contar testemunho, é a mesma terra que hoje está fazendo esse povo dobrar o joelho e pedir a Deus que os livre da opressão. Sabe o que é isso? Eu vou explicar em outras palavras para tu receber. Às vezes, esse casamento que um dia tu reuniu a família, tu reuniu os amigos, tu trouxe todo mundo para dentro, apresentou a varoa com um sorriso na cara e disse: é a mulher da minha vida. Talvez hoje é o mesmo casamento que faz você dobrar o joelho e dizer: Senhor, faz alguma coisa que eu não aguento mais. Talvez aquele filho que um dia fez você comemorar, convidar toda a parentela, tirou o sorriso do rosto, fazia você fazer de tudo por ele, cresceu, está dando o pior trabalho da vida, é o que está te fazendo chorar. Aquela porta de emprego, que um dia tu pegou o microfone, até testificou na campanha, hoje tu está dobrando o joelho e dizendo: Senhor, abre outra porta que eu não aguento mais. Isso é a terra de Gozém, é o que foi providência de Deus um dia, hoje está sendo terra de sofrimento. Só que tem um detalhe, irmão, e eu aprendi isso: tempos fáceis geram homens fracos, homens fracos geram tempos difíceis geram homens fortes, e homens fortes vão correr para a peleja. E o que aconteceu? José foi quem viveu o tempo difícil, ele entregou para aquele povo um tempo fácil. E eu nunca vi ninguém em tempo fácil gostar de orar, eu nunca vi em tempo fácil ninguém gostar de jejuar, eu nunca vi em tempo fácil, pastor, ninguém gostar de fazer campanha, começar a campanha, terminar a campanha. Não, eu nunca vi em tempo fácil ninguém gostar de monte, eu nunca vi em tempo fácil ninguém vir buscar em vigília, eu nunca vi em tempo fácil ninguém fazer voto, eu nunca vi. Sabe quando é que as pessoas começam a se entregar com tudo que tem e se tornar uma arma de guerra espiritual? São nos tempos difíceis. E foi isso que aconteceu quando o tempo apertou, que Faraó pesou a mão sobre eles. A Bíblia diz que eles oraram, irmão, 400 anos sem a Bíblia citar a história de um deles, 400 anos sem a Bíblia citar que levantou um profeta, 400 anos sem a Bíblia citar que levantou um homem de Deus. Mas quando apertou, o povo começou a orar. E sabe qual que é a coisa boa? É que o salmista já disse que nem o tempo, nem a distância, nem a profundidade e nem a altura nos afastará do amor de Deus. Mesmo aquele povo, tanto tempo sem se relacionar, a Bíblia diz que quando eles clamaram, o céu ouviu para responder, o céu ouviu para atender o pedido daquele povo. Olha para quem está do teu lado com toda a educação do mundo e fala para ele: nunca é tarde para começar de novo, nunca é tarde para colocar o joelho no chão e a boca no pó de novo, nunca é tarde para voltar ao primeiro amor, nunca é tarde para marchar como marchava, para orar como orava, para cantar como cantava. Eu não vou perguntar porque talvez alguém fique envergonhado, mas eu vou dizer o que tem de gente que um dia, com 5 minutos de pregação, já queria correr na igreja. Hoje vem o pregador, prega 1 hora de Bíblia, não quer abrir a boca nem para dar glória. O que tinha de crente que numa quarta da vitória como essa, ela já entrava na porta da igreja recebendo revelação, e agora, pastor, entra culto e sai culto e não se conecta com o céu. O que tem de crente que entrava numa quarta-feira como essa, já estava enxergando o laço e ia ser o varão que Deus ia usar para cortar, mas entra culto e sai culto, entra vazio e sai mais vazio ainda. Mas assim diz o Senhor: nunca é tarde para voltar ao primeiro amor, nunca é tarde para voltar ao primeiro amor. Assim diz o Senhor para alguém: eu vou aquecer a chama que se apagou de novo, eu vou voltar a responder a oração de quem parou de orar de novo, eu vou trazer para o meu altar quem se distanciou do meu altar de novo. Se tem alguém que recebe essa palavra, recebe, abre a boca e adora, porque o decreto de Deus está descendo.
O povo orou. Aí a Bíblia diz que Deus respondeu. Só que tem um detalhe. Pergunta bem forte. Qual? Deus não respondeu para eles. Deus respondeu lá no deserto para outro. Porque às vezes a resposta da oração não vem para a gente, mas Deus traz através da vida de alguém. Quando o povo orou, Deus teve que preparar alguém para livrar aquele povo. E quem foi que Deus criou? Deus gerou Moisés. Porque quanto mais você tarda para orar, mais demora para Deus gerar o que você precisa. Quanto mais preguiça você tem de dobrar o joelho, mais demora para Deus gerar aquilo que você busca. Mas a Bíblia diz que quando o povo orou, Deus gerou o menino que eles precisavam para tirá-los daquele cativeiro. E a resposta não foi instantânea. Por quê? Porque eles pediram. O menino teve que nascer, o menino teve que crescer, e primeiro o menino teve que ser ferido. Por que, pastor, ferido? Porque eu nunca vi Deus usar alguém sem ferir primeiro. Sempre antes de Deus exaltar, Deus primeiro vai marcar. Por quê, pastor? Para que nós não venhamos tomar posse daquilo que é de Deus com raiz de soberba, com raiz de arrogância. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. José cresceu na casa do rei. José cresceu, ou melhor, Moisés cresceu como príncipe. Moisés cresceu no meio político. Quando Moisés pensou, agora eu vou livrar o povo, a Bíblia diz que ele foi lá para tentar julgar, e aquele povo o rejeitou. Ele matou um egípcio pelo povo, mas mesmo assim o povo não quis. Aí Moisés foi levado para dentro do deserto. E lá no deserto, quando Moisés chega lá, ele está completando os seus 80 anos de idade. Alguns vão dizer que quem escreveu o Salmo primeiro foi Moisés, mas a certeza que se tem é que ele escreveu o Salmo 90, e o Salmo 90 gera um nó na minha cabeça. Por quê? Porque Moisés aos 40 anos de idade, ele é príncipe, filho de rei, ele agora é filho de rainha, então ele podia estar ali dentro do Egito e resolver o problema de forma política. Só que quando Moisés tinha um recurso, Deus rejeitou a Moisés. Moisés foi para o deserto, 40 anos distante. Se às vezes 2 anos sem você falar com um amigo, você encontra ele, ele parece um estranho. Imagina 40 anos longe daquele lugar. E não deu outra. O que é que Moisés fez? Moisés foi escrever um salmo. E qual que é o salmo que Moisés vai escrever? Os salmos de número 90. E o que é que Moisés diz nesse salmo? Que o homem, ele não passa dos 70 aos 80 anos de idade, e passando-se disso é canseiro e enfado. Moisés está se preparando para a morte. Não tem como alguém que tem mais de 80 está dizendo que só vive até os 80. Moisés está cantando para Deus e dizendo: Senhor, eu já estou chegando à minha morte, eu já estou esperando o meu fim. Só que quando Moisés está com 80 anos de idade, uma sarça arde no meio do deserto, e quando Moisés vê aquele mistério de Deus acontecendo, Moisés se vira e Deus diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés e vem, porque o lugar que tu está pisando é santo. O que é isso? É Deus mandando eu dizer para alguém: rapaz, o dono do tempo ainda sou eu, o dono da história ainda sou eu, o dono da chamada ainda sou eu. Quando Moisés olhou para Deus, ele disse: eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu vou em nome de quem? Por que que ele disse isso? Porque antes ele podia dizer: meu avô é faraó, a minha mãe é princesa, eu sou príncipe. Moisés estava dizendo para Deus: eu não tenho nada. Aí Deus olhou para Moisés e disse: pronto, agora você vai em nome do eu sou que sou. Porque era Deus dizendo: porque agora tu vai na minha dependência, agora tu vai dependendo de mim, agora tu vai dependendo dos meus recursos, agora tu vai dependendo da minha providência. O que tem de gente com a conta cheia, mas não consegue comprar saúde. O que tem de gente rodeado de amigos, mas não consegue comprar alegria. O que tem de gente que às vezes ora, jejua, vem para a igreja, mas não consegue comprar o espírito. Mas a sarça está ardendo para alguém, e assim diz o Senhor nesta noite: tu pensou que estava acabando, mas eu estou dando uma ordem de novo. Vai continuar, rapaz, vai pregar ainda, rapaz, a história não acabou ainda, rapaz, o negócio vai pegar ainda. Eu vim pregar para alguém que a sarça vai arder, o fogo vai queimar. Quem pensou que ia parar, a boca de Deus está dizendo: eu estou chamando, eu estou chamando, eu estou...
Levanta a mão que eu vou liberar uma palavra profética. Talvez tu dê o currículo na mão do teu amigo, até hoje ninguém ligou para te chamar para o emprego. Talvez tu ligou para o parente para pedir dinheiro emprestado, ele falou que não tinha mentido. Talvez tu foi na medicina e desenganaram você dizendo que essa doença não tem jeito. Mas assim diz o Senhor para quem veio aqui: o recurso terreno pode ter acabado, mas o recurso celestial chegou. Ora baracandore sebere vakandara somere gadara se. Ore mene canchore manavara sobre candore camara cadara sobre baixo. Rapla pataka toque plepetaka somene catore mene catore bese. Alai chole berevas tarakadara se. Alabaracandoko. O ambiente é de guerra espiritual. E assim diz o Senhor: o que, pastor? Estou eu capacitando para peleja. Se tem alguém que veio receber de Deus, recebe poder, recebe graça, recebe autoridade, recebe renovo. Pega. Ora pataca pacata sobederecébia. Alabaracala soberácia. A história não acaba do jeito que acabou, porque eu cheguei, Moisés. Eu cheguei, adorador. Eu cheguei. Oremerecandor seberebash. Arabaracando reberebasore canabastomere banacadara baracandore baracia. La placata catocopodoko soberebash. Pega na mão de quem está do teu lado, coloca ele de pé e fala: tem uma peleja acontecendo, mas o céu está quebrando ela hoje. Tem uma peleja acontecendo, mas o mundo espiritual está quebrando ela hoje. Agora. Era bacata bacatore bada sobe. Ela para sobre para cante. Ela é maracandoro managa sobre baixo. Ela é merecanto comandaga súbia. Ela é merecanto comandária. O espírito de profecia está falando ao meu espírito que os Moisés que estavam pensando que a história acabou, eu estou renovando agora. Pode adorar, porque o ambiente é de santidade. Pode adorar, porque o ambiente é santo. Rabaragandara sobre baixo. Só quem está vivendo uma guerra espiritual, só quem está vivendo uma batalha espiritual, sai do seu lugar correndo e vem aqui na frente que eu quero orar. Pastor, eu trouxe uns livros, eu posso anunciar para vender. Queridos, eu vou devolver o microfone para o pastor. Escute bem: a rota da tua vida quem decide é Deus. A última palavra da tua vida quem dá é Deus. As tuas amizades não dão a última palavra, a tua família não dá a última palavra, os teus amigos não dão a última palavra. Alguém disse lá na vizinhança que eu ia morrer. Tem 15 anos que Deus quebrou o decreto da boca do homem e entrou o decreto do céu. E eu saí de São Paulo, estou em Salvador para dizer para alguém: a sarça vai arder e a promessa que Deus te fez vai cumprir, vai. Ore maracandore bara sobre candara sobre baixo. Ore para canto comandaga sobre vasere bara ser candore que bara sobre bremare. Ore merecandore para pacata canto que prepataka sobre vagadara sobre bastore camandagara sei. Uri mini canto que placata cantara bara candore bara sobre mini vigandoro sobre vaga. Oh Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor agora, meu Pai, que onde havia um principado, uma potestade
que onde havia, Senhor, uma legião, um demônio, um feitiço, onde havia uma palavra de peso, uma palavra contrária, onde havia, Senhor, um complô, um projeto para sabotar aquilo que o Senhor tinha para a vida dela, Senhor, aquilo que o Senhor tinha, meu Deus, para a casa dela, para o ministério dela. Eu peço ao Senhor na noite deste dia, meu Pai, desfaz agora, anula agora, quebra agora. Oh Deus, eu peço ao Senhor que aonde havia um maguidá, um charuto aceso, aonde havia uma vela, uma galinha, um sangue de bode, que o sangue de Jesus cubra com o seu poder e que caia por terra o feitiço, Senhor, meu Deus e meu Pai. E nessa quarta-feira da vitória, se existia um decreto de Satanás, oh Deus santo e eterno, para ele e para ela não prosperar, desfaz esse decreto agora, desfaz, Senhor, essa obra de feitiço agora, e entra com teu poder, Senhor, entra com tua graça, Senhor, entra com tua autoridade, Senhor. Assim diz o Senhor, que é Ele que visita a saúde dessa criança, é Ele que visita lá, assim diz o Senhor, que Ele é o Deus que está dando cura hoje. Ai, 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 não, ai, a seta não vai mais pegar, porque foi eu que comecei a obra e sou eu que vou terminar. A seta não vai mais entrar naquele lá, porque o projeto é meu, a obra é minha. Ai, ai, Deus está dizendo, estou pegando aquele lá com coração de pedra, viu? Estou transformando em coração de carne. Satanás está fazendo de tudo, ai, ai, para separar aquilo